paz do Senhor, meus amigos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bora para a palavra do Senhor para nos dar força e vigor nesse dia? Então vamos lá. Em Salmo 39 fala assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaças em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. A palavra de hoje falou tão forte ao meu coração. Por isso que em Hebreus 4 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Quando a gente ouve a palavra de Deus, não somente corta para quem fala, mas também para quem ouve. Hoje Deus falou muito comigo, bem no Salmo 39, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém uma mordaça em minha boca. Olha isso, olha o que fala lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu vou falar do mesmo jeito que o Espírito Santo falou nessa manhã comigo, através dessa palavra. O que você tem declarado durante o seu dia, o que tem saído da sua boca enquanto ninguém tá vendo, o que você tem falado e declarado para sua família, ou até mesmo nos seus pensamentos, sabe? A palavra de Deus, ela fala para que a gente venha trazer os pensamentos que possam nos trazer esperança. Traga a memória, traga a sua memória nesse dia aquilo que pode te dar um renovo, uma esperança em Deus. Porque quando a gente fica pensando coisas ruins, obviamente a gente também vai acabar soltando aquilo que a gente está pensando. E às vezes no momento de nervosismo, de irritação, ou às vezes de você está vulnerável diante do cenário, muitas coisas estão acontecendo, a gente acaba declarando coisas que no mundo espiritual tem uma brecha muito grande. Então, que porta você tem aberto por esse tempo, por esses dias, enquanto você está na sua casa, no seu trabalho? Às vezes a gente tem mania de querer reclamar, acorda e já vai reclamar, já vai falar coisas ruins do casamento, ou do seu relacionamento com seu filho, ou de alguma amizade. E a Bíblia é bem clara, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Fácil controlar a nossa carne, muito menos a nossa língua. E quando a gente passa por muitos momentos de tribulação, de fato, a primeira coisa que a gente quer fazer é elevar nossa carne e tentar esquecer as coisas de fato daquilo que o Espírito Santo nos conduz durante o dia. Porque quando a gente se depara com os momentos de tribulação, a gente não quer exaltar o Espírito Santo. A gente normalmente quer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito. Ah, não aconteceu? Pra que eu vou ficar aqui, continuar jejuando, entregando e orando? Ah, não, dá muito trabalho, eu vou fazer do meu jeito, das coisas, porque eu quero esquecer tudo. Era o que eu pensava. Por muitas vezes eu fui edificada pelo Espírito Santo nesse momento, nessa fase, que era um negócio que sempre Jesus vinha e batia na mesma tecla. Eu queria fugir do momento da dor, eu queria fugir daquilo. Eu não aguentava aquela pressão que o Espírito Santo estava permitindo eu viver. Só que eu sabia que ele estava comigo. Só que não é porque eu sabia que ele estava que não estava doendo. O desconforto era real. Tudo que eu estava vivendo era real, as coisas não aconteciam. E o que eu aprendi é que é muito difícil de controlar a língua, porque quando a gente está passando por tudo isso, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é reclamar, é murmurar, é questionar. Ai, por que fulano, por que isso, Deus, e comigo não acontece? Ai, Deus, eu não aguento mais, tá doendo demais. E uma das coisas que mais Deus me lapidou foi nisso. E até hoje, às vezes, quando eu me pego querendo já, acordo, já vou reclamar, ai, não aguento, não sei o que, o Espírito Santo já vem e me conduz. Então, assim, como que você faz isso? Uma coisa é certa, se você estiver elevando a tua carne, cada vez mais a sua carne vai ser elevada e o Espírito Santo vai ser diminuído na sua vida. Então, o que você precisa entender? Eu preciso me direcionar para Deus. E como que você faz isso? Tirando as coisas que te distraem, as coisas que exaltam a tua carne. Não é fácil, gente. Às vezes eu tô no meu momento de devocional e o Espírito Santo já começa me conduzir a entregar algumas coisas. E eu sempre, quando eu escuto essa voz discreta, sabe? No meu pensar, eu já falo, epa, preciso fazer. Porque eu já tô saindo da vontade do centro de Deus. E não é fácil, porque matar a nossa carne nunca vai ser fácil.
E outra coisa, se você escuta um evangelho que dizem é fácil, persista, vai dar tudo certo, não é bem por aí. Uma coisa que eu gosto de falar que são fases. Você vai ter a fase sim, que você vai plantar, que você vai ter que esperar em Deus e que vai passar por vento, vai passar por muita chuva, vai passar pelo inverno rigoroso, mas também vai ter colheita, vai ter o renovo, sabe? Então são estações. Você não vai viver o tempo da desgraça o tempo todo, sabe? Se você tá vivendo isso, reveja aquilo que você está fazendo, reveja o seu caminho, porque às vezes a gente tem mania de reclamar e não tá dando nada certo, tudo dando errado, e a gente tá ali com a conduta completamente desagradando ao Senhor. Não é fácil agradar a Deus, não é fácil, eu deixo isso bem claro aqui, porque por muitas vezes eu achava que buscar a Deus só por boca, sabe, e não pelo coração de fato. A gente precisa se alinhar o nosso coração com o coração de Deus e entender que não é fazendo as nossas vontades, falando o que vem ali da telha. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes Satanás ele envia pessoas literalmente para poder atrapalhar o teu caminho com Deus. Então assim, reveja as amizades, as coisas que você tá falando. Ontem mesmo, às vezes eu acabei falando algumas coisas aqui em casa e o Espírito Santo, a hora de eu me deitar, colocar a cabeça no meu travesseiro, o Espírito Santo me trouxe aquele momento que eu falei, declarei algumas coisas que não foi do agrado de Deus. Na hora eu entendi que não agradou o Senhor, pedi perdão, pedi, Senhor, me desculpa, sabe? Tentar fazer diferente daquilo que você tá praticando. Não é fácil, gente, não é fácil. Por muitas vezes Deus me tratou nisso. E às vezes quando eu bobeio, eu acabo pegando e fazendo isso novamente. Então assim, eu sou carne como você, eu erro como você. E uma coisa é certa, o Espírito Santo sempre me conduz. Errou, você falhou, você pecou. Só basta você se arrepender de todo o seu coração. Não é só falar com a boca, é se arrepender lá no íntimo, sabe? É no profundo. Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. E não adianta. Às vezes eu tô no meu momento ali estressada, nervosa, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Se eu falar da boca pra fora ali, eu sei que não vai adiantar nada, mas tem momentos que o Espírito Santo entra e fala comigo, no meu momento de intimidade, ou no momento que eu me aquieto, que eu fecho a minha boca, ele vem e fala, lá no profundo, e ali naquele momento eu entendo o quanto eu errei, falando, declarando palavras, ali eu peço perdão, mas uma palavra quando a gente lança ela no vento, vamos falar assim, não dá pra gente catar novamente. Só basta a gente se arrepender de todo o nosso coração, porque só Jesus pode fazer o que o homem não pode fazer. E às vezes quando a gente declara coisas sobre os nossos filhos, ou sobre o nosso casamento, ou sobre o nosso trabalho, um exemplo, pessoas que às vezes reclamam do trabalho, pessoas que talvez reclamam do seu relacionamento entre pai, filho, mãe, enfim. É uma coisa muito difícil, às vezes a gente tentar controlar o nosso leme, né, a nossa boca, mas a gente precisa estar atento com as palavras que vão sair da nossa boca. Em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 3, fala assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vanglorie das grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim como o Espírito Santo falou nessa manhã comigo, que o Senhor também te direcione nesse dia, que Ele venha te ajudar a controlar a tua boca. Mas não adianta, gente, a gente querer entregar tudo nas mãos de Deus e falar, Deus vai fazer por mim. A gente também tem que fazer a nossa parte. Como a gente faz isso? Renunciando às nossas vontades, os nossos eu. Sabe aquele negócio, eu quero pra mim, é tudo pra mim, eu vou comprar pra mim, eu vou fazer isso, eu vou assistir isso, eu vou comer isso. Não, é controlar as suas vontades e exaltar a vontade do Senhor nesse dia. É declarar palavras boas pros seus filhos. Você é inteligente, você é esperto, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, sabe? Você vai ter um futuro extraordinário, mesmo que o seu cenário esteja totalmente contrário daquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, falado com você no seu momento de intimidade. Vai escrevendo e escreva,
pro Senhor, sabe? Declare coisas boas pra você, pra sua casa, pra sua família. Senhor, eu não quero mais ser desse jeito. Eita, quantas vezes eu fiz essas cartas pra Deus, Senhor. Eu quero ter paz, eu quero ser uma pessoa tranquila, mais calma. A semana era mais provada. Quando eu fazia esse tipo de oração, você pode ter certeza que você vai ter algumas provações, sim. Aonde você vai, parece que perder, o seu cabelo vai ficar dessa altura, que você vai ficar mais nervosa do que você já é. Mas é se controlar, é se pedir pro Senhor, sabe? Deus, me ajuda nessa área. Eu tô completamente sem paciência com os meus filhos, ou eu tô brigando muito com meu marido, eu tô brigando muito com a minha esposa, eu não tô tendo paciência com meus vizinhos. Me ajuda, Senhor. Dá-me o controle, dá-me a tua graça para que eu consiga fazer a sua vontade. E nem sempre a gente vai conseguir dar aquelas respostas. Eu sou uma pessoa que sempre quer dar aquelas respostas, e aí o Espírito Santo vem e fala: ei, se cale. Então é aonde a gente precisa entender que é o Espírito Santo que vai nos conduzir, mas também a gente precisa fazer a nossa parte e controlar a nossa língua, o nosso falar, até o nosso pensar, porque consequentemente tudo isso vai te ajudar no seu momento, no seu dia a dia com Deus. Porque quando a gente fica pensando coisas ruins, obviamente a gente acaba falando coisas ruins. Eita, quantas das vezes eu no meu momento ali do meu dia a dia, às vezes me passa tanta coisa pela cabeça e eu começo, às vezes no momento de nervoso a gente acaba falando aquilo, e quanto mais você fala, pior fica. Então declare coisas boas nesse dia. O mundo espiritual, está aqui à nossa volta, e quem pensa que isso não é real, quanto mais momento com Deus você tiver, mais você vai entender o quão real é o mundo espiritual. Então declare coisas boas, porque o demônio está à nossa volta, como um leão, esperando a gente ter uma brechinha, para poder correr para cada um de nós. Então a gente precisa se fortalecer no Senhor, na palavra, no jejum, na obediência, porque isso também leva muito você para a presença de Deus. Porque quanto mais obediente você é, consequentemente, mais Deus vai falar com você, e mais você vai ouvir, e mais controle você vai ter do pensar, do falar, sabe? E uma conduta que vai agradar ao Senhor. Uma coisa que eu sempre falava no meu momento com Deus, e eu creio que tudo que a gente passa é um testemunho. Hoje talvez a gente não entende, mas lá na frente a gente acaba compreendendo. Eu falava para Deus: Deus, quanto mais eu chego perto de Ti, mais as minhas feridas são nitidamente, sabe, ficam à mostra. E eu, às vezes, por muitas vezes eu chegava até no meu momento de oração, eu falava: Deus, por que eu fui renunciar tanto? Hoje em dia parece que aquele momento que eu achava que era difícil, hoje tá muito mais complicado do que antes. E eu ficava trazendo esses pensamentos. E isso, gente, a Bíblia já deixa bem claro. Não é sábio ficar pensando no passado e falando: ai, aquele tempo era muito melhor do que hoje. A gente precisa entender que o futuro tá na mão de Deus. E o que a gente praticou, o que a gente fez, até mesmo quando a gente já tinha aceitado Jesus, ficou no passado. A gente precisa caminhar olhando para o alvo, que é Jesus. Então não adianta a gente ficar, igual eu, por muitas vezes eu ficava, o tempo de antes lá que eu fazia um jejum, as coisas parece que não era tão tribulado igual hoje em dia. E eu tinha esses pensamentos, e o Espírito Santo veio me conduzir a pensar diferente, a entender que eu preciso olhar para Ele e parar de olhar para trás, parar de olhar para o que eu perdi, para o que aconteceu, sabe? Aquilo tudo foi pro meu bem, por mais que eu não entendi, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você tiver com aqueles pensamentos atordoado, o emprego que eu tinha era melhor, o casamento que eu tinha antes era melhor, hoje em dia as coisas estão tão assim, comece a trazer à memória somente aquilo que Deus está falando para você no hoje, no agora. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Para de pensar no que vai te deixar mais decepcionado, mais desanimado para buscar a presença de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, fala assim: não diga porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Foi meditando nesse verso que eu consegui compreender muita coisa que antes eu não compreendia. Foi entender que quanto mais você busca a Deus, mais as suas vontades são lapidadas em Jesus. E mesmo que talvez hoje você não entenda, Ele está te tratando. Ele está curando as suas feridas internas. Imagina um ambiente escuro. Não vemos o que está à nossa volta, não é mesmo? Traz insegurança, desconforto, mas um ambiente claro, cheio de luz, você consegue ver tudo com tanta clareza. Até coisas que estavam perdidas você acaba conseguindo encontrar com tanta clareza.
É isso que Jesus faz em cada um de nós. Quando Jesus habita em nós, aonde era trevas, começa a ter a luz de Jesus. E nisso, consequentemente, nossas feridas também começam a se destacar. Deus, Ele não nos traz acusações, mas a luz dele nos faz enxergar o que antes não era visto. Então não pense que ficou mais complicado sua vida depois que você se posicionou. Você foi liberta do pecado, de suas vontades, do seu eu. Jesus sabe como manter os seus próximo dele. Em João capítulo 8, verso 12 fala: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, quem me segue, você vai ter que seguir a Ele. Não tem como só aceitar Jesus e continuar no pecado, continuar fazendo as suas vontades. Ele precisa ser engrandecido na sua vida. Tudo que Ele fez foi por mim e por você. Não esqueça do preço que Ele pagou na cruz por cada um de nós. Então, posicionamento vai te levar a ter uma vida íntegra com Deus, uma vida de leveza, uma vida que não vai ser fácil, vai ter processos onde você vai pensar sim em desistir, mas é entender que é Ele em você e através de você. Seu pecado, a sua falha que você fez um dia, não são apontados por Jesus nesse momento. Ele quer você de todo o seu coração. Aceite aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E a gente só consegue controlar as nossas vontades e, consequentemente, também a nossa língua quando a gente permite o agir dele. Então, se você está exaltando muito a sua carne nesse dia, retire aquilo que está te distraindo e peça para que a presença do Espírito Santo venha te conduzir a fazer a vontade dele. Tire um tempo para ler a Bíblia, tire um tempo para orar, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Tira as distrações, pois as distrações nos afastam do Pai. E quando nos afastamos do Pai, consequentemente também sofremos, porque precisamos estar nele, permitir a entrada dele o tempo todo. Não é eu aceito Jesus e eu vou viver como eu quero, é aceitar os cuidados de Deus. Siga Jesus de todo o seu coração, faça dele o seu caminho, tire o que tiver que tirar, renuncie o que tiver que renunciar. É um processo dolorido e desconfortável em alguns momentos, mas é libertador. É um preenchimento que ocupa cada vez mais cada cantinho dentro de nós. Um amor puro, diferente de tudo que a gente já viveu. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, mesmo não tendo nada. A gente só consegue compreender isso na prática. É quando falta pessoas, quando faltam as coisas e a gente se refugia nele, uma torre forte e segura. Quando a gente habita nele, tudo se faz novo, tudo fica diferente quando temos a presença de Jesus. Viva de uma maneira diferente nesse dia. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 6, verso 20, fala: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Faça do seu corpo um templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você ouve, com o que você fala, com aquilo que você declara no seu dia. Se santifique para Ele. Peça a graça do Senhor, porque sozinho não conseguimos. Mas quando temos a presença, reconhecemos que temos tudo, mesmo quando nos falta tudo à nossa volta. Faça dele a sua torre forte, o seu refúgio, a sua fortaleza. Eu sempre gosto de falar que são várias estações que vivemos com Deus. E teve uma vez que Deus me permitiu viver algumas coisas, onde eu conheci um lado de Deus que eu não conhecia. Um lado que, por muitas pessoas, quando vivem esse lado, acabam se ausentando e se afastando de Deus. Sabe qual lado que é? É o lado quando a gente ora, quando a gente renuncia às nossas vontades e Deus não faz. Deus não entra em providência com aquilo que a gente de fato está orando. É permanecer em Deus mesmo quando Ele não faz. Esse lado de Deus foi muito difícil de conhecer. Foi uma fase difícil, uma estação rigorosa, onde eu pensei que eu não ia suportar. Eu orava por coisas, eu orava para que Deus me levantasse em áreas que eu precisava ser levantado. E eu falo isso no espiritual. E eu não conseguia.
eu não conseguia sair daquele momento. E sim, Deus ele nos permite viver essas estações. Acredito que muitas pessoas passam por essa estação e às vezes não estão conseguindo identificar qual estação está vivendo. Mas uma coisa que eu entendi quando eu estava vivendo isso é que eu precisava amar Deus, independente do que estava acontecendo à minha volta. É amar a Deus mesmo o diagnóstico chegando. Eu tive que aprender a amar Jesus nessa fase, aonde eu estava passando pelos meus medos, enfrentando os meus medos, e eu tinha que continuar amando o Senhor, mesmo quando Ele dizia não, mesmo quando a oração que eu fazia estava em silêncio, mas por muitas das vezes eu escutava Ele falando sim comigo. Eu estou do teu lado, eu estou com você, jamais te abandonarei, jamais te esquecerei. Mas quantas das vezes eu falava, Deus, eu não estou te sentindo, eu não aguento mais, o Senhor não me responde. Porque não é quando a gente quer, não é como a gente quer. Deus, eu quero que o Senhor me dê um sinal aqui agora, nesse exato momento. Nem sempre Deus vai falar com você através de sinais. Vai ter vezes que você vai ter que colocar a tua fé em ordem. E isso não é fácil. Às vezes a gente tem a fé meio atribulada, a gente às vezes fica esperando sinais, pessoas, profetas virem falar com a gente, sendo que o que a gente precisa é joelho dobrado. É intimidade, sabe, oração no quintal, no quarto, no banheiro, é falar, é intimidade. Nesses momentos que eu aprendi que a gente tem que amar a Deus, independente do diagnóstico, independente se o casamento vai bem ou não vai, independente se o financeiro tá de mal a pior, eu tô com Deus, eu preciso estar com Ele. Eu entendi que eu amo Ele, independente se eu tô na agonia ou se eu estou com uma vida maravilhosa, cheia de bênção, eu também vou ter que amar Ele. É entender. Então, esse processo eu tive que passar porque eu era aquele tipo de pessoa que eu falava com Deus nos meus momentos e eu achava que Ele ia me responder em tudo aquilo que eu tava falando. Deus, eu preciso disso, disso, disso. Ele não é um gênio da lâmpada. E quando eu falo isso é porque eu já vivi isso. Então, assim, vai ter vezes que você vai orar e as coisas realmente não vão acontecer. Só que outras vezes vão acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que você, nesse dia, sabe, por mais que as suas orações talvez pareçam que não estão saindo do lugar, Deus, Ele ouve e acata tudo aquilo que você fala para Ele no seu momento de intimidade. Faça de Jesus o seu melhor amigo, independente do que Ele possa fazer, do que Ele possa te dar. Esteja no caminho dele, sabe? Buscando todos os dias. Não é só quando bate a necessidade ou quando a enfermidade chega. É buscar todos os dias, na alegria, na tristeza. É tipo um casamento, sabe? Você vai ter que ter ele em todos os momentos da sua vida, porque senão a gente não aguenta, a gente não suporta. Mas a melhor coisa é fazer dele o nosso escudo, sabe? Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família e tudo que leva a teu nome. Busca o Senhor de todo o seu coração, por amor, não por interesse. Faça dele realmente o seu amor verdadeiro. Fala, Senhor, me ajude a te amar de todo o meu coração nesse dia. E a gente só consegue fazendo isso tirando as distrações. Quanto mais você vai tirando as distrações, mais você vai conseguir enxergar a Deus. Mais você vai ver Ele no seu dia a dia, no vento, na flor, no pássaro. Tudo que você tocar, você vai sentir a presença de Deus. Que Deus venha te dar a abundância da presença dEle, sabedoria, discernimento. E Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo, se Ele assim permitir. Fica com Ele. Tchau!